Oi, gente, boa noite, tudo bem? Primeiro gostaria de agradecer a todos vocês e lembrando para vocês que estão na live do Lara Dias, venham para cá, @sbgroup.rp. Venham para cá que a gente vai estar aqui no canal da empresa para divulgar a SB Group, óbvio. E hoje nós vamos ter uma pessoa excepcional. Vou colocar o óculos porque eu não estou enxergando vocês, tá, gente? Isso faz parte de um processo. Nós vamos trazer aqui o Dr. Luiz Fernando. É uma pessoa que eu conheço há muitos anos, tem um trabalho excepcional, focado em empresa. E a gente, beijos para todo mundo que tá entrando, ó, coraçãozinho para vocês, tá? Obrigada mesmo, é um privilégio ter vocês aqui. Sejam muito, muito bem-vindos. Renan, saudade de você, saudade total, querido. Gente, como eu estava falando, o Dr. Luiz é uma pessoa extraordinária, tem um conhecimento fantástico. E a gente teve a ideia da live para poder trazer um pouco de conhecimento para vocês, para que vocês possam entender um pouquinho melhor de todas essas mudanças que estão ocorrendo e entender realmente por quê ou por que não, como faço, como deixo de fazer. Então, por isso que a gente está aqui, estamos juntos. Meire, beijo no teu coração. Alexandre, saudades, querido, beijos, beijos, beijos para todo mundo. Sejam muito bem-vindos novamente e vamos começar. Vou chamar o Dr. Luiz aqui agora. E você que tá vendo a live do Lara Dias, por favor, venham para cá, @sbgroup.rp, tá? Deixa eu achar o Dr. Luiz aqui, gente, que aqui é tudo no improviso. Minha primeira live, tô super emocionada, super, hiper, mega. Quero agradecer muito, muito de vocês estarem aqui. Boa noite para todo mundo. Olá! Luiz, posso te chamar de Luiz, né? Sim, por claro favor. Que eu posso, claro que eu posso. Deixa o doutor para a sala de audiência só. Adoro! Como é que você tá, querido? Maravilha, viu? Prazerzaço estar aqui com você, podendo ajudar, podendo compartilhar um pouco aí de informação a respeito dessa loucura que tá, né? A pandemia. Com certeza. E para a gente da área do direito, ainda mais. Para quem milita na área trabalhista, na área empresarial, cada dia, como diz aquela novela, cada dia um flash diferente. Sim, com certeza. Mas com estamos certeza. aí para enfrentar o problema e ajudar. Luiz, advogado renomado em Taubaté, gente. Pensem aí. Sandra, um beijo. Beijo, Diogo. Com muito conhecimento na área empresarial, né? Nós vamos falar hoje aqui, gente, sobre área empresarial, sobre a questão pessoal, sobre direitos trabalhistas. A primeira pergunta que eu trago para você, o que é uma MP? Só uma coisa, gente, se vocês tiverem pergunta, vão colocando aí que a gente vai tentar responder o máximo de pergunta possível. Mas a pergunta que não quer calar, o que é uma MP? O que eu faço com a MP, cara? O pessoal fala muito em MP, o que é MP? Não é Ministério Público, é medida provisória. Para que ela serve? Gente, só para, antes de começar, eu vou tentar falar de forma bem informal para todo mundo entender, ser bem didático dentro do possível. E se eu começar a ir por juridiquês, você me avisa, tá, Lara? Aviso, pelo amor de Deus. Voltar ao negócio, não, porque essa palavra nada. De advogado aí, filho, ninguém consegue. Ninguém entende nada. Às vezes eu acho bacana e entro para assistir aquelas coisas do STF. Eu digo, gente, cadê o dicionário? Eu estava assistindo agora há pouco, uma coisa que eu vou compartilhar com vocês, que às vezes o ministro falava, tentava prestar atenção, falei, o que ele está falando? E isso porque eu estou já no ramo há mais de 8 anos. Mas, enfim, vamos tentar ser o mais informal possível, tá? Para todo mundo entender as orientações que eu tenho. Medida provisória é um ato praticado pelo presidente da República. Não é uma lei, mas tem força de lei. E é em questões extremamente urgentes, que ele pode, eventualmente, editar essas medidas provisórias para poder regulamentar alguma regra que tem que ser naquele momento, que não pode passar pelo trâmite todo de uma lei federal. Só que ela depois tem que passar assim, pela validação do Congresso para poder se tornar uma lei federal que todo mundo conhece. Nessa questão atual que nós estamos vivendo, o que acontece? Esse trâmite todo pode levar de 60 a 120 dias. A medida provisória tem esse tempo todo aí de vigência sem virar uma lei, tá? Mas por conta dessa pandemia, por conta da Covid-19, o que acontece?
o tribunal, o Congresso, com a validação do STF, vai fazer isso a toca de caixa, no máximo em 16 dias, porque precisa mesmo dar essa segurança jurídica. Mas MP, medida provisória hoje, é como se fosse uma lei, tá? Para as pessoas entenderem. Nossa lei por tempo definido. Exato. Uma outra coisa que as pessoas me perguntam quando eu presto consultoria eu posso usar isso eternamente, não faz parte da CLT? De forma alguma. Não. As pessoas acham que isso é uma alteração na CLT e eu posso usar até depois da pandemia. De forma alguma. O que acontece? Existem leis temporárias. Lei que ela tem a sua vigência determinada no tempo. Ou seja, ela não vai vigorar eternamente. Mesmo que vire uma lei federal, ela tem um prazo estabelecido. Qual é esse prazo? O governo federal, ele, através, novamente, da concordância do Congresso, existe um decreto de estado de calamidade pública. Nele, fala que até dia 31 de dezembro de 2020 está valendo. Tá. Então, as medidas provisórias hoje que estão surgindo, porque é impressionante, eu durmo, aí quando eu acordo antes, dou uma olhada no celular para ver se não alterou nada no dia seguinte. Sim. Antes de começar a trabalhar, porque às vezes até cliente... Luiz, você viu tal coisa? Não, pera aí, deixa eu acordar primeiro e ver. E eu acho que é uma coisa bacana da gente deixar claro para todo mundo aqui. Beijos para todo mundo que está assistindo a gente. Gente, olha, coração palpitando de felicidade por ter vocês aqui, tá? O mais bacana é que a gente escolheu duas que já estão bem solidificadas, que já estão em ação, que é a questão... O principal ponto que eu acho que a gente precisa entender é o que eu faço com isso. Eu como empresa, eu como pessoa. Pensando, por exemplo, nos contratos de trabalho. A gente falou de home office, por exemplo. A gente sabe que já houve várias estruturas de home office, mas já houve outras modificações. Mas agora, com essa pandemia, a realidade é completamente diferente, inclusive dentro da lei. Sem dúvida. E a questão da suspensão de contrato de trabalho, que eu acho super importante, e a questão da jornada de trabalho. Né? Nós temos 3 grandes pontos aqui. Então, vamos pensar na questão, vamos começar por parte. Na questão, vamos começar de trás para frente. Jornada suspensão do contrato de trabalho. Sim. Como é que eu faço essa suspensão? E como é que eu, como funcionário, entendo isso e a dimensão disso na minha realidade? Sim, sem dúvida. Só para complementar, se porventura a pandemia não chegar até dezembro, ela acabar antes, esse estado de calamidade, obviamente todas essas regras elas acabam junto. Então, para dar o link aí para essa questão da suspensão do contrato de trabalho. Sim, é possível de fazer essa suspensão do contrato de trabalho. Por quanto tempo? No máximo 60 dias. Como é que é a forma de se fazer essa suspensão do contrato de trabalho? É feito um instrumento particular entre empregador e empregado, onde lá eles ajustam que, a partir de certa data, o contrato fica, obviamente, suspenso. E quem que vai pagar, quanto o empregado vai receber, de que forma ele vai receber nesse período? Ele vai receber de alguém? Sim, ele vai. O que acontece? Quando se faz esse contrato, você tem que comunicá-lo ao Ministério da Economia. Então, a regrinha hoje, até para ficar uma coisa bem prática, é o seguinte: eu tenho que celebrar o contrato com empregador e empregado, que ele vai começar a produzir seus efeitos 2 dias depois. Não pode ser imediato. Tá. Então, faço hoje para começar a valer na segunda-feira. Exemplo, pode ser na segunda, ou até pode ser final de semana. Tá. Mas para as pessoas entenderem. E acho que uma coisa importante, assim, me corrija se eu estiver errada, é de comum acordo. Isso, sem dúvida. É uma das perguntas que eu não posso simplesmente fazer. chegar aqui na minha empresa e dizer, a partir de hoje, estou avisando para vocês que em 2 dias o contrato está todo suspenso. Exato. Né? Não pode. Existe expressamente a obrigatoriedade do trabalhador anuir. O trabalhador tem que concordar com a suspensão do contrato de trabalho. Senão, não pode. A mesma coisa depois que a gente vai falar da redução da jornada de trabalho e do salário. São medidas que o Estado hoje, através do Jair Bolsonaro, do presidente, nos conferiu para poder, de alguma forma, garantir o emprego e fomentar um pouco a economia também.
Porque, obviamente, o empresário precisa necessariamente de ter a mão de obra, só que não consegue pagar. Então, de forma que o Estado hoje vai nos ajudar? Porque ele precisa. Nós pagamos impostos para uma emergência dessa, inclusive, ele vir bancar, entre aspas, as empresas. Bancar os empregos. O seguro-desemprego serve para isso. Então, é uma coisa que precisa da expressa é do trabalhador. E aí, Luiz, eu vou te cortar só um pouquinho, que eu acho que é bom a gente lembrar 2 pontos. Primeiro, nós estamos vivendo um caos. Eu estou falando para todo mundo assim, que uma coisa que a gente precisa para os meus clientes e parceiros a gente precisa entender que é um caos que não é Brasil, é mundo. Para a gente, nós temos várias complicações, porque nós somos um país continente e dentro de tudo. É bom a gente deixar claro que, assim, para que eu, como empresário, tome essa decisão de chamar meus funcionários e fazer uma suspensão de acordo, eu acho fundamental que você entenda a tua realidade da empresa em questão financeira. Porque as normativas dessa lei, elas são muito claras. Você não é uma coisa que é para brincar. Né? É uma coisa séria, é uma coisa que você se responsabiliza, inclusive na questão de mandar embora, não é? É uma coisa, existe aí essa liberalidade do trabalhador, obviamente com o consentimento do empregador, com o consentimento do trabalhador, só que existe algumas penalidades se o empregador, a empresa, ela não observar, né? A questão que eles têm da estabilidade durante o período de suspensão do contrato e após o período de suspensão do contrato. Porque, na realidade, serão 60 dias da suspensão do contrato, mais 60 dias após. Então, serão 120 dias, né? 120 dias de estabilidade. Eu só queria mandar um beijo pro Mário. Mário, beijo no seu coração, meu cliente querido. Saudade de você. Desculpa, Luiz. Não, aqui é tudo informal. Daqui a pouco vai entrar o pessoal aqui também, eu já vou... Eles vão chamando aqui, vai dando oi. Vai dando isso daí. Oi, vamos falando com o pessoal. Vamos trocando Gente, ideia, se vocês tiverem dúvida, vão passando. Então, isso. Só recapitulando, Luiz. O contrato é de 60 dias. Sim. Eu posso, depois de ter feito um acordo com os meus funcionários, meus colaboradores, 2 dias posterior a isso, quem vai fazer esse processo vai ser o contador que vai fazer esse processo. Depois que o advogado fizer o contrato, o contador entra, faz o processo de transmissão e o funcionário, ele recebe 30 dias após isso. Mas é 30 dias dentro do meu cronograma de recebimento da empresa? Como é que é isso? Então, que conta, como é que eu recebo isso, né? Esses 30 dias, vamos supor que foi celebrado hoje. Só que ele começa a vigorar daqui 2 dias. A partir da data da celebração, que é hoje, dia 16, a empresa tem até 10 dias para comunicar o Ministério da Economia, através de um sistema informatizado que já está disponível, e mais de 2 milhões de pedidos existem de suspensão do contrato temporário do contrato de trabalho e redução da carga horária. É uma forma que eu fiquei assim, um pouco apreensivo se o sistema iria suportar essa demanda toda, essa carga toda de informação, de acordos e mais acordos, mas os contadores que eu conheço me falaram que está fluindo bem. E então, a população pode ficar tranquila, quem tiver que vai receber com 30 dias. E o dinheiro cai na conta do trabalhador, porque não cai na conta da empresa. Isso é fundamental. Não corre o risco de cair no fluxo de caixa da empresa. Né? Não, cai isso no é uma fluxo coisa de caixa. importante, porque a gente fica temeroso, principalmente depois tanta coisa que você ouve falar, né? Sem dúvida. É importante a gente deixar claro de que você vai receber posterior 30 dias, mas é posterior 30 dias a assinatura do contrato. Isso. Né? Então, se for celebrado hoje no dia 16/4, teoricamente até o dia 16/5, teriam que receber a primeira parcela na conta do trabalhador, não passa pela conta da empresa, é uma coisa que é direto para a conta do trabalhador. Aí podem me perguntar, mas qual é o valor que a pessoa vai receber? Isso é importante. Existe uma variável aí de quanto vai receber. Como é que é feito isso? É o cálculo que se faz como se fosse receber o seguro-desemprego. Então, o contador, no sistema dele, ele vai conseguir trazer aí quem tem mais de 3 meses, né, de salário, que já tem mais de 3 meses de vigência do contrato, ele vai utilizar essa base e o sistema vai gerar. Tá? Então, o parâmetro hoje é o valor que a pessoa iria receber a título de seguro-desemprego.
certo? Tá. Deixa eu só tirar uma dúvida aqui, Luiz. Olane, esse pagamento, quando você faz a suspensão do contrato de trabalho, quem faz o pagamento para o funcionário é o Banco Central direto e você não passa esse dinheiro pela empresa, tá? O recebimento da empresa é quando ela vai... Me corrija se eu estiver errada, tá, Luiz? É quando ela vai pegar empréstimo no banco, na Caixa, que a Caixa disponibilizou esses empréstimos, e aí é que você faz esse processo via empresa. Isso. Mas a suspensão do contrato de trabalho é direto. É isso, Luiz? Isso. Até esse empréstimo, mais no fim da live, é uma coisa que vou falar de forma bem rápida, acredito que os empresários têm interesse em saber como é que é feito esse incentivo que o governo está dando, mas é um incentivo entre aspas, porque vai ter que pagar esse empréstimo, obviamente. Sim. Né? Mas existe também essa possibilidade que eu enxerguei aqui de forma bem rápida, não sei se vai dar tempo de falar hoje, se não der uma nova oportunidade, eu tenho 9 tópicos assim que é importantíssimo. Os 2 pilares, com certeza, são a suspensão temporária do contrato e a redução da jornada de trabalho e do salário. Eu acho que seria bacana, Luiz, a gente podia falar semana que vem sobre essa questão dos empréstimos e negociação de dívidas. Se vocês quiserem, se vocês tiverem interesse, a gente faz semana que vem uma só para falar de linha de crédito. Maravilha, porque aí eu já faço o link com essa que amarra um pouquinho com o que a gente está falando aqui. Maravilha. Vamos e na jornada, eu acho que assim, dentro do contrato geral, tem mais alguma coisa que você queira falar da suspensão de trabalho? Tem uma coisinha assim. O que acontece? Todo mundo pode ser beneficiado com essa suspensão do contrato de trabalho temporário? Via de regra, sim. Aqueles que trabalham na iniciativa privada podem. Tá? Servidores públicos, minha esposa até está me assistindo, está na minha frente aqui, não pode. Ela não pode, ninguém de vocês pode, que são servidores, a princípio não tem esse direito, tá? Mas das atividades aí empresariais privadas, sim. Como é que é feito? Existe aí ou melhor, a empregada doméstica também é uma outra situação que é possível hoje, o empregado rural também tem essa possibilidade sem problema algum. Outra coisa que eu gostaria de falar com vocês, de apresentar existe algum tipo de entrave para se fazer a suspensão temporária do contrato de trabalho em razão do salário? Sim. Hoje, se o trabalhador recebe até R$ 3.122, é possível de se fazer, sem problema algum, ou melhor, isso é da redução da jornada, desculpa. A suspensão do contrato de trabalho, 100% é pago pelo governo. Mas aí entra a regra que você falou do seguro-desemprego. Sim. Mas o que acontece? Então, gente, presta atenção. Você precisa prestar atenção porque você vai no teto do seguro-desemprego. Nas regras do seguro-desemprego. Ou seja, o governo não vai pegar o valor que você ganha dentro da empresa e te pagar exatamente esse valor. Não. Ele vai te pagar o valor proporcional como se fosse seguro-desemprego. Isso aqui, se alguém ganhar... Porque há uma diferença, não é? Sem dúvida. E essa diferença é muito grande. Então, eles têm um teto, eles têm um parâmetro em cima do mínimo e do máximo que pode receber. Obviamente, senão entra em colapso todo o orçamento aí do governo. Deixa eu só responder uma pergunta aqui, Luiz, desculpa. A Mariana está perguntando para a gente se a suspensão do contrato de trabalho é bom para o trabalhador. Eu acho que é bom para o trabalhador desde que seja de comum acordo. Você precisa entender. Dependendo do teu salário, vai haver uma redução do teu salário, mas em contrapartida a isso, você vai também ter a garantia por 120 dias de que a empresa não vai te mandar embora. Porque uma das questões da medida é garantir empregos, né, Luiz? Essas medidas todas estão para garantir emprego. Então, ele é bom, por isso que tem que ser uma avaliação conjunta de você com a tua empresa para entender como é que é melhor. Não é isso, Luiz? Ou eu estou falando besteira? Não, de forma alguma. Eu vejo com bons olhos, desde que não haja arbitrariedade, desde que não haja abuso das empresas, principalmente, em utilizar essas ferramentas para poder sobreviver durante essa pandemia. É uma coisa excepcional, né? Penso eu, espero eu que a gente não testemunhe outros casos como esse, porque a gente sabe o quanto está sendo árduo para todo mundo,
Mas eu entendo que é uma forma, né, aqui, né, estou conversando com vocês, mais a letra fria da lei, essa orientação técnica, que pode e que não pode ser feito. Tá. Mas eu acho que é um momento, hoje, se cada um puxar a corda para um lado, essa corda vai estourar. Ninguém vai sair ganhando. Sim. Eu acho que o diálogo que tem que ter entre empresário, empregador e empregado tem que existir antes de qualquer coisa. Porque o empresário precisa prosperar, ele precisa passar por essa situação, para ele poder sobreviver, continuar com o negócio dele, só que ele não faz isso sozinho. Ele precisa do trabalhador. Eu acho que é uma coisa que eu queria deixar claro. Antes de falar, Luiz, eu queria que você respondesse uma pergunta que chegou para a gente, do Alex, que ele diz o seguinte: se o servidor público pode ter sua jornada de trabalho reduzida e, consequentemente, o salário poderá ser reduzido. Não. Já há normativas para o setor público? Não. Na verdade, o setor público tem duas situações. Ou ele é seletista, ele é regido pela SLT, ou ele é estatutário. Tá. Só que a própria medida provisória que editou essa suspensão do contrato de trabalho e também a da supressão da jornada, né, e dos pagamentos, ela diz expressamente que não vou citar artigo, pelo amor de Deus, chato, Luiz, pelo amor de fica Deus. chato. Não, pelo amor de Deus. Mas existe. Tem várias perguntas aqui, filho. Artigo 3º, parágrafo único. Não pode. Para. Servidor público não pode. Então, o servidor público continua mantendo lá. Me ajuda a não ir pro juridiquês, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Uma outra pergunta bem bacana que o Joab passou. Jô, beijo, saudade de você, amor. A questão das pessoas que estão no risco do Covid-19. Há uma tratativa diferente? A pessoa que é acima de 60 anos, cardiopata aqui na empresa, por exemplo, a Mariângela, a Mani, beijo, te amo, saudade de você. Ela está totalmente em home office, porque ela está dentro do quadro de risco. Desculpa, Mani, não queria falar isso, mas é um exemplo. Sim. Não tem hoje uma regra, não tem a obrigatoriedade da empresa ter que deixar esses cidadãos da área de risco, né, acima de 60, que tem aí algum tipo de enfermidade crônica. Existe uma regra que a empresa tem que deixá-lo em casa, ele tem que trabalhar home office? Não tem. A recomendação do Ministério da Saúde é que as empresas, de forma consciente, como você está fazendo aí, tenha essa sensibilidade e oriente para que o colaborador fique em casa e trabalhe da forma como puder. Né? Eu acho que é uma coisa muito bacana da gente lembrar, assim, Luiz, finalizando o que você estava falando agora há pouco, assim, a gente tem que trabalhar em conjunto, gente. Sem dúvida. A gente tem que ter bom senso e entender que precisamos preservar vidas e empregos. Né? A gente precisa entender que o futuro, daqui a 6 meses, a empresa está rodando. E eu estou lá junto com a empresa rodando. Mas eu preciso estar bem. Então, acho que eu, como empresário, também tenho que ter uma consciência de fazer o que é melhor. Porque você tem também a opção da jornada de trabalho, que você pode fazer uma diminuição na jornada de trabalho. E aí, antes de você falar nisso, Luiz, a gente já tinha discutido sobre isso. Eu acho que um grande ponto muito importante não adianta fazer uma jornada de trabalho se eu não souber como é que minha empresa vai estar daqui a 6 meses. Se eu não soubesse, eu tenho um poder de reinvenção. Então, eu pego lá todo mundo, faço uma diminuição da jornada de trabalho, só que eu não consigo reinventar. Por exemplo, diminuo 50%. Ou faço jornada de revezamento. E eu não tenho como fazer uma reinvenção no meu processo de trabalho e venda. Então, assim, para mim, assim, uma das coisas que eu enfatizo bastante a gente precisa olhar o todo. Eu sei que é muito complicado para todo mundo, para eu, colaborador sentado, mas a gente precisa olhar o todo, até mesmo eu como colaborador. A gente precisa entender o que é melhor para a empresa. E o que é melhor para a empresa e o melhor para mim, conjuntamente com a empresa. Porque agora o objetivo é um só. É um só, que é fazer com que a empresa passe por esse período. Passar pelo olho do furacão. Sem dúvida. E é uma forma que as empresas, né, não é porque existem aí 9 ações no sentido de agir administrativamente para poder aí
combater, né, administrativamente essa pandemia, que o empresário tem que utilizar de todas as ferramentas sem planejamento algum. Há total necessidade dele, com o corpo técnico dele, avaliar qual a melhor situação para se implantar, avaliar qual a melhor estratégia, qual a melhor ferramenta. Sim. Nós não temos muitas, mas nós temos algumas. Dentre elas, às vezes, não é ideal para aquele caso. Então, há essa extrema necessidade de planejamento, sem dúvida nenhuma. Ô Luiz, uma pergunta muito bacana, achei muito interessante, do André Luiz, 0204. Após firmar esse acordo, havendo interesse do empregado, ele pode desfazer, pedir demissão ou, se necessário, esperar o tempo previsto? Pedir demissão? Eu consigo, depois que eu firmei esse acordo, seja na redução do trabalho, seja na suspensão, eu consigo mudar isso? Sim, tem algumas hipóteses para você rescindir, vamos dizer assim, esse acordo. É possível o pedido de demissão, pode, obviamente, a qualquer momento, o trabalhador não é obrigado a permanecer na empresa, ele pode pedir a demissão a qualquer momento. Obviamente, ele tem que receber as verbas rescisórias dentro do prazo de até 10 dias corridos, ele tem o direito de receber. Ah, mas suspendeu, não tem problema nenhum. Você suspendeu, mas se você quiser, você apresenta um comunicado para a empresa. Se não conseguir, é possível mensagens de WhatsApp se fazer isso. Ah, olha, eu não quero mais. Tudo bem aí, Luiz? Só o celular. Depois eu mostro. Graças a Deus. Depois eu mostro do jeito que tá isso aqui. Ainda bem que você tá Voltou? de calça. Não, também. Só para descontrair, eu te falei, né, hoje, que o desembargador de um tribunal, ele não viu que tava com a câmera, tava já no sistema, tava online, ele entrou sem camisa na sessão de julgamento, sem camisa. Depois dessa, eu falei, qualquer coisa serve, até meu celular cair, tá vendo? Deixa eu só responder duas perguntas aqui, Luiz, antes de você finalizar, porque complemento o que você está falando. Tá bom. Gente, quando você está em quarentena, você está com um atestado. Se você está de atestado, você está resguardado em casa, não é isso, Luiz? Sem dúvida. A empresa não pode tomar nenhum tipo de atitude. Rafa, beijo no seu coração, saudade de você, amor. De forma alguma. A gente não pode tomar nenhum tipo de atitude, né? Não. Essa suspensão ou redução da jornada e do salário só pode acontecer quando o trabalhador voltar. Então, se ele tem esse período de afastamento por motivo de saúde, por óbvio que a empresa não pode fazer nada nesse momento. Assim que ele estiver apto ao trabalho, o que eu oriento nas grandes metrópoles, aí nas grandes cidades, é que haja a comunicação à distância, até porque para evitar, né, o contágio, para evitar aí as pessoas de se tocarem, a pessoa tem que ir até a empresa, não há necessidade. Nós temos o recurso aí, e-mails, WhatsApp. Luiz, nós temos hoje a redução do contrato, a redução da carga horária, em 70, 50 e 25. Sim. Para mim, eu tenho uma grande dúvida, assim, ok, a gente diminui, tá, beleza. Como é que a gente, em questão de valores financeiros? Porque para mim ficou confuso. Eu sei que a empresa entra com a parte, o governo com outra. Isso está funcionando? Não, o que acontece? Na verdade, a questão da jornada, da redução da carga horária, da jornada de trabalho e do salário, o que acontece hoje pela regra da medida provisória. Você pode fazer até R$ 3.122, se o trabalhador recebe R$ 3.122, é o que ele ganha, até isso. Ou se ganha um valor superior a R$ 12.202,12, ou seja, até R$ 3.122 ou R$ 12.202,12, é possível de se fazer o acordo individual. Esse acordo individual que se faz, como é que ocorre esse acordo individual? Eu posso reduzir 25%, eu posso reduzir 50% e eu posso reduzir 70%. Se os trabalhadores ganham em mais de 3.122 e menos de 12.202, necessariamente teria que ser feito por convenção ou acordo coletivo. A questão da contrapartida que você falou, na verdade, é na suspensão temporária do contrato. Quando a empresa
quando a empresa recebe mais de 4 milhões e 800 mil, ela tem um faturamento bruto anual no último exercício que foi de 2019, superior a 4 milhões e 800 mil bruto, ela necessariamente tem que contribuir com 30%. Então, suspende-se o contrato. Entendeu? Entendi. Então, na suspensão, nós temos 2 pontos, né? Que é, você só vai no máximo no teto do seguro-desemprego. Sim. Independente do salário que você ganhe. Independente. E a empresa vai entrar com 30%. Exato. Se ela tiver um faturamento acima de 4 milhões e 800. Sim. Se não, tá. quem patrocina integralmente o valor com referência, com base no teto do seguro-desemprego, é o governo federal. Tá? A questão da suspensão, da redução da jornada e da questão do salário, existe aí uma polêmica, inclusive eu estava atento aqui, né, ao julgamento do STF, onde eu te falei lá que o ministro estava falando e não estava entendendo nada, isso porque eu sou do ramo. Existe uma polêmica em cima disso, né, na redução da jornada e do salário. Por que existe essa polêmica? Porque muitas pessoas entendem que o sindicato ele tem que participar necessariamente dessa negociação de redução de jornada e redução do salário. Não pode ser feito de forma alguma aí somente um acordo individual. Eles entendem assim, até o ministro Lewandowski falou o seguinte, agora há pouco, não está decidido ainda sobre essa questão, mas penso eu que vai caminhar por esse lado, de que é possível, está vigente, tá, gente? A suspensão do contrato, a redução da jornada de trabalho e do salário é uma medida que está em pleno vigor. Todos podem utilizá-la. O que se está questionando no STF é no seguinte sentido. O sindicato vai apenas ser um guardador de cópia de acordo? Ele vai ser só uma pessoa que arquiva? Porque necessariamente há obrigatoriedade de, quando você suspende o contrato, quando você reduz a jornada de trabalho, quando você faz esse acordo com o trabalhador, há extrema necessidade e obrigatoriedade de você comunicar em 10 dias o sindicato. Tá. Mas isso ficou uma lacuna. Mas o sindicato só vai receber, ele não pode fazer nada? Ele não vai poder agir se de alguma forma for arbitrária esse acordo? Porque pode acontecer. Né? Eu já elaborei alguns acordos dentro dos parâmetros. Mas às vezes ali o empregador pode de alguma forma sair um pouco do trilho e infringir alguma norma. Né? Ô, Luiz, uma pergunta que a Marcele fez, que eu achei bem interessante. O comércio está fechado, o funcionário é registrado e o empregador não irá pagar seu salário. Aí é o que nós vamos abordar semana que vem sobre a questão dos empréstimos, porque o empresário ele vai ter que arrumar dinheiro para pagar o funcionário. Isso é fato. Né? Agora, a linha de crédito existe. Uma pergunta para você é o seguinte, Marcele, semana que vem a gente vai estar fazendo uma live só sobre isso, a gente vai abordar bastante. Sabrina, beijo no teu coração, amor, saudade de você. Minha pergunta é, o Joab abordou isso, eu achei muito, uma coisa bem interessante. No caso de férias, por exemplo, vou colocar o meu funcionário em férias para dentro dessa estrutura de férias que a gente tem hoje, que está dentro das MPs. Eu preciso avisar com 2 dias, mas aí eu não preciso do acordo do funcionário. Não precisa, porque na verdade é um direito que a empresa tem de colocá-lo em férias. Então nessa situação, quando a questão das férias é um direito do trabalhador quando ele trabalha 12 meses, ele tem direito, via de regra, a 1 mês de férias. E esse 1 mês que ele vai tirar, quem em tese pode administrar a data é a empresa. Obviamente que existem os acordos, que você vai, conversa com o diretor, conversa com o gerente, vou viajar com os filhos, com a esposa e tudo mais, isso acontece. Mas hoje, o trabalhador em tese poderia se recusar a sair de férias? Não. É um direito que o empregador tem de poder organizar sua estrutura administrativa, operacional, principalmente nessa situação. É possível de se fazer. Há possibilidade, inclusive, que isso está na medida provisória 926, que fala sobre as férias, que é possível conceder as férias, que é uma forma de você... que é e não é, né? A gente até havia conversado disso antes. Como é que faz essa questão das férias hoje? Existe uma regra temporária, enquanto essa pandemia existir, para esse tipo de situação? Existe.
Eu posso colocar o colaborador de férias, eu aviso ele com 48 horas de antecedência, mas, Luiz, pô, não vou sair da empresa ou da minha casa para entregar para eu receber de férias. Tá louco? Quarentena. Não pode. De casa. O que você faz? WhatsApp. WhatsApp. Você precisa comunicar o trabalhador, o colaborador das férias. O que vocês fazem? Fazem uma mensagem um pouquinho mais formal, né? Olha, fulano, estou colocando você de férias a partir do dia tal, com encerramento no dia Luiz, tal. deixa eu só responder aqui, o Mário. O Mário lá de Caraguá, um beijo. João Marquese, tamo junto, é muito amor envolvido. Ele me pergunta se a gente pode colocar em férias mesmo sem estarem vencidas. Sim, pode. Sim. A antecipação, você pode conceder as férias já vencidas, você pode antecipar as férias que ainda irão vencer. Você pode, inclusive, antecipar os feriados. Tudo isso conjunto. E deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você me fala que eu posso antecipar as férias que estão a vencer, não há um prazo. Por exemplo, eu contratei um funcionário, eu entrei na empresa, por exemplo, em dezembro. Fui em janeiro, como é que fala o termo, gente? Esqueci agora. Nossa, esqueci agora. Em janeiro eu fui colocar na CLT, a empresa me colocou no Foi registrada? Fui registrada. Mas em janeiro estou registrada na empresa. Nós estamos falando de um mês de trabalho. Sim. 2 meses de trabalho. Sim. Eu consigo também antecipar as férias? Sim, pode. Porque, agora, na verdade, se eu antecipo, se eu posso antecipar, já vou te falar. Eu tenho que segurar essa pessoa 10 meses. Sim, senão você vai estar, em tese, a empresa vai estar tendo um prejuízo, porque ela antecipa um direito, umas férias, vai ter que dispor de um capital que, teoricamente, ela teria que ter essa despesa só depois de 12 meses do período aquisitivo, ela poderia conceder nos próximos 12 meses. Então, tem que ficar muito atento. Essa questão, né, prática, na minha opinião, de antecipar férias, antecipar feriado, férias a vencer. Se a situação da empresa está difícil no aspecto financeiro, eu entendo que não é a melhor saída, tá? Mas existe essa possibilidade. Por que que às vezes é viável? Depende de cada caso. Tá? Se a empresa tem um capital de giro ali para poder suportar e poder bancar, legal. Porque se as férias, geralmente, pela regra, volto a dizer, CLT, gente, não mudou. A CLT continua com as mesmas regras. Nesse lapso de tempo, nesse período, é que existem algumas diferenças pequenas e pontuais. Você tem que, geralmente, pagar as férias com 2 dias de antecedência do trabalhador para o trabalhador sair. Se você não faz isso, você paga uma multa em dobro do valor. Sim. Agora, nesse tempo de pandemia, a empresa pode fazer o seguinte, te colocar de férias e de pagar as férias até o 5º dia útil do mês seguinte. Então, hoje, dia 16 de abril, se eu coloco o João de férias, eu posso pagá-lo até o 5º dia útil do mês que vem. Acho que vai estar dia 8, mais ou menos. Sim, sim. Certo? Mas aí, Luiz, a gente volta nessa questão do planejamento, né? Questão do planejamento, gente. Não adianta você pegar, colocar o funcionário em férias e aí na hora que ele voltar, você faz o quê? Exatamente. Por isso que tem que ter uma visão do todo. E a questão das férias, a empresa me coloca em férias, vai me pagar até o 5º dia útil. Então, por exemplo, se a empresa me colocou em férias dia 1º de abril, ela tem até o dia 8 de maio para me pagar. Correto? Sim. Então, gente, e pode também, me corrija, que eu li isso em algum lugar, confirme para mim, os 30% o abono salarial, ele pode ser pago posterior. Eu pagaria, então, como se fosse um salário para o funcionário e ele ficaria em casa, é isso? Sim, exato. O que pode acontecer, na verdade, 1/3 de férias que o trabalhador tem direito a receber, né, que como se fosse um abono, você geralmente tem que pagar junto com as férias, esse 1/3. Terço constitucional, na verdade, que eles falam. Uhum. Você pode, com essa medida provisória, dentro desse período que nós estamos falando, você pode pagar até a data quando você for fazer a quitação da 2ª parcela do 13º. Ou seja, esse terço de férias que você geralmente é obrigado a pagar, você pode pagar no fim do ano.
certo? O Tá. abono das férias, que é aquilo que você pode vender 10 dias de férias, eu posso vender 10 dias de férias, é possível de se vender. Nessa situação toda, obviamente, vai depender do caixa do empregador. Senão, não tem como. Pode fazer o requerimento, mas o empregador pode se recusar, com certeza, E de fazer o pagamento. aí a gente volta a falar de bom senso para todo mundo. Bom senso para empresário, o que eu digo é, se você não consegue sozinho montar um plano desse, procure ajuda. A SB Group, por exemplo, e o Dr. Luiz está aqui para ajudar vocês. Isso aí. Procure ajuda, porque a gente precisa ver muitas coisas. Não adianta eu colocar o meu funcionário de férias agora. Ele vai voltar dia 16 do mês que vem, eu já tenho que pagar parte do salário dele agora e mais parte do salário do mês que vem. Onde, como é, daqui a 60 dias, por isso que a gente fala de ciclo operacional. Ah, voltamos tudo ao normal aqui, sendo otimista demais. Voltamos tudo ao normal em 60 dias. Quanto tempo você tem para emitir a venda e recebê-la? É teu ciclo. É teu ciclo. E aí, como é que você vai fazer para pagar esse funcionário que está voltando agora? Não paga. Você tem mais um salário para pagar. Ou até mesmo se eu reduzir a jornada dele de trabalho. Como é que você vai fazer? Você não vai ter dinheiro de novo. Até mesmo para ir para banco. Gente, semana que vem nós vamos fazer uma live bombástica aqui para falar só de crédito e negociação de dívidas, tá? Negociação de contratos. Bombástica. Muito conteúdo. Porque pensem o seguinte comigo. Eu pego, vamos supor que eu faço, então vou mandar, suspendo o contrato, tal, não sei o quê, faço minha análise, chego no banco, consigo o dinheiro lá. Vou chutar aqui 100 mil reais. 100 mil reais eu consigo passar isso em 60 meses. Só que você não contou que na hora que você voltar, você não sabe como é que o mercado vai estar. Como é que você vai fazer para quanto tempo vai demorar a partir da tua primeira venda até o teu recebimento, que as tuas contas não vão parar? Então, tudo isso tem que ser analisado. Sem dúvida. Isso tem que ser analisado. E às vezes uma estratégia, uma ferramenta que você tem, você não usa em todos os seus departamentos. Você não vai usar em todos os setores da sua empresa. Às vezes é vantajoso você suspender temporariamente o contrato, às vezes é vantajoso você reduzir carga horária e salário, às vezes é vantajoso você conceder férias coletivas, que é possível. Sim. Às vezes é vantajoso você fazer colocar home o office, funcionário em home office. Home office. Pô, o cara que trabalha no setor administrativo, as coisas não param, o boleto não para de chegar. Você tem que fazer lançamento, Sim. Você tem que fazer planejamento, você tem que fazer planilha, você tem que entregar... Sim. Então, essas coisas não é para se utilizar de forma geral, ampla. Cada caso, o empresário tem que avaliar. O João, eu preciso dele? Não preciso. Por quanto tempo eu preciso? Eu preciso dele do dia todo? Se eu não preciso do dia todo, eu reduzo a jornada de trabalho dele e reduzo o salário. Sim. Se eu preciso de um cara home office, legal, mas a pessoa quando está em home office, ela necessariamente vai conseguir cumprir a carga horária? Às vezes não. Sabe por quê? A gente sabe, eu ainda não tenho filho. Se Deus quiser, eu vou ter. Mas às vezes você tem o filho para criar e tem que ter essa flexibilidade de horário. Tem. E eu falo sempre, inclusive semana que vem vai estar saindo um artigo que eu escrevi só sobre home office. Eu esqueci agora o nome do jornal, se não ia divulgar, mas semana que vem já divulgo para vocês. Exatamente isso. A gente precisa entender que home office não é só mandar para casa. De forma alguma. Eu acredito que hoje, como o Brasil não está acostumado a home office, é o maior desafio dos líderes. Vou chamar uma pessoa top da galáxia para falar com a gente também sobre liderança, viu, gente? Aguardem novidades, que agora toda semana nós teremos uma live só para tirar dúvidas. Se vocês tiverem sugestões, mandem para a gente também. O Dr. Luiz vai estar aqui com a gente, o Luiz, amigo do coração sempre. Mas, Luiz, voltando ao que a gente estava falando, eu acho fundamental que a gente entenda como colaborador, gente, como colaborador, pensem no seguinte, nada vai ser a melhor maravilha. Nada vai ser. Nenhuma das MPs te traz um céu estrelado. Nem para você, nem para o empresário. O que a gente tem que fazer é se adaptar a essa nova realidade e pensar que o nosso objetivo, e agora não há mais
diferença entre empresário e funcionário. O objetivo é único. O objetivo nesse olho do furacão agora não é ganhar dinheiro, é fazer com que a empresa se mantenha no mercado. Simples assim. Simples assim, não tem outra. Pensem nisso. Não tem como. Vocês precisam, a gente precisa estar junto nessa caminhada, entender que o objetivo mudou. Não é mais lucro, o objetivo é manter a empresa em pé. E manter os trabalhadores junto nessa jornada. Então não há bola de cristal, não há varinha de condão. Não há varinha de condão. Que vai deixar minha vida maravilhosa, eu como colaborador ou eu como empresário. Exatamente. Precisa haver, né, um equilíbrio aí. Porque tudo bem, a gente sabe que as pessoas hoje estão emocionalmente abaladas, o trabalhador tem aquela preocupação se vai conseguir, né, essa estabilidade, vai conseguir ser mantido na empresa, porque ele tem, obviamente, conta para pagar, tem uma família para sustentar. Em contrapartida, o empresário também tem o receio de não quebrar, né? Porque hoje, gente, a gente que, né, atua nessa área já há algum tempo, se o empresário recuar, ele quebra. Se o empresário ficar parado, ele quebra. Ou ele se reinventa, ou ele age, ou ele procura informações, ele procura apoio técnico para poder sair dessa, ou o destino dele é apenas um. Não tem escolha. Não tem. Não tem escolha. Ilane colocou aqui, é isso mesmo, Ilane, sobrevivência. A lei da sobrevivência. A lei da sobrevivência agora. E eu tô trabalhando com alguns clientes meus em cima de 3 R's, que é reestruturação, reinvenção e resiliência. Sem dúvida. Não adianta, gente, não há varinha de condão. A gente precisa sobreviver. Agora esquece qualquer tipo de sentimento extra e agora o único sentimento que nós temos é viver cada dia o seu mal. Sem dúvida. O ser humano, ele não gosta, ninguém gosta, eu não gosto, ninguém, acredito que curta muito a questão da novidade, né, do novo. Novo é uma coisa que as pessoas, o ser humano tem uma certa resistência em aceitar. Só que, infelizmente, se continuar com essa resistência, tanto o trabalhador, principalmente o empregador, as coisas vão caminhar para o pior. Então, é um momento de reavaliação mesmo da estrutura da empresa, uma reavaliação da questão da relação entre empregador e empregado. O empregado, obviamente, tem seus direitos, e eu concordo, e essa medida provisória, as medidas provisórias, elas são rígidas também quanto a isso, né? A estabilidade que o trabalhador tem, se eventualmente aí não for cumprida, a questão do home office, que o empregador é obrigado a prestar o suporte técnico a fins de equipamentos de trabalho. Se não tiver, ele fica aí à disposição do empregador, mas quem tem que custear isso é realmente a empresa. Mas é o momento hoje de ter essa conscientização, é caminhar junto, né? E o empresário abrir a mente, abrir a cabeça, saber ouvir as novidades, saber ouvir, ler as informações, porque às vezes tudo que passa, às vezes não é muito aquilo, essas fake news da vida. Sim. Né? Então, assim, no momento que ele está hoje, às vezes, embora ele possa ser um advogado, ele pode ser um consultor financeiro, um empresário com formação técnica, que muitas vezes, como ele está emocionalmente abalado com a situação, ele não consegue enxergar. Ele não consegue enxergar. É nesse momento que ele precisa do apoio do gerente dele, ele precisa do apoio do supervisor dele, ele precisa de um apoio técnico. Da SB Group, com certeza, porque vai ajudá-lo a conseguir enxergar isso tudo. Porque é lindo você ver isso aqui na letra fria da lei, mas vai colocar em prática. Deixa eu só falar uma coisa, Luiz, te cortar rapidamente. Aurélio, Ângelo, beijo no teu coração. Realmente, eles estão colocando aqui sobre essa questão do quanto a gente precisa realmente sobreviver, do quanto a gente precisa colocar de lado a questão de financeiro e planejar e executar. E, gente, digo para vocês, tentativa e erro. Tentativa e erro. Por isso que eu quis trazer o Luiz aqui, para ajudar vocês a ter uma visão melhor. Mas existem coisas e tantas nuances, né, Luiz? A gente ficaria aqui até amanhã falando. Com certeza.
Cada caso é um caso. Por isso que você precisa de apoio e suporte para entender melhor como é que você vai fazer com tudo isso. Cada caso é um caso. Você tem vários, volto a dizer, você tem vários instrumentos, mas às vezes aquele não é bom para aquele caso. Sim. Então precisa ter essa questão. Se empresário sair sem planejamento, criando linha de crédito, fazendo empréstimo, suspendendo o contrato de trabalho, reduzindo carga horária, antecipando férias, tudo ao mesmo tempo de forma aleatória, o fim é um só, é quebrar. Não pode ser assim. Totalmente. Não pode ser assim. E acho que assim, é nessa hora que você precisa entender o todo. Vou bater nisso assim sempre. Visão é uma coisa macro, gente. Macro. A gente estava falando sobre essa questão do home office. Eu não posso criar regras de home office, por exemplo, para todo mundo. Igual. Não. Então, te dou um exemplo. Um cliente que mexe muito com obra, como é que ele vai colocar o caboclo que é peão no home office? Não coloca. Exatamente. Ou então, por exemplo, você estava dando um exemplo ali, por exemplo, eu tenho 2 filhos. Sim. E aí eu chego e crio uma regra que o meu home office, todo dia às 8 da manhã, a gente vai ter reunião juntos. Não tem jeito. Não tem jeito. E as crianças acordam 7h30 da manhã e eu faço o quê? Exatamente. Então não é apenas a letra fria da lei se aplicando a todo mundo de forma discricionária. Por isso que eu acho que neste momento, assim, a palavra do momento, são 2 palavras que eu acredito que norteia tudo isso que a gente está falando, assim, que é o bom senso. Sim. E a adaptabilidade. A gente precisa se adaptar. Sem dúvida. Volto a dizer para vocês, infelizmente, não tem mundo perfeito para a realidade do que a gente está vivendo hoje. Não tem, a gente tem que tentar. A gente vai ter que tentar junto. E aí é junto mesmo. Empregador com colaborador, juntos, buscando um único objetivo, que é a perenidade da empresa. Passar por esse olho de furacão. Meu amigo Rogério falando aqui que em tempos de crise você consegue criar oportunidades, sem dúvida nenhuma. Com certeza. Eu tenho isso comigo, que é uma coisa que eu levo comigo em todas as situações adversas. Você está numa situação adversa, a primeira coisa que a gente pensa é, que droga que eu estou nessa situação, que prejuízo que eu estou tomando. Enxergue alguma coisa positiva nisso. Existe. Sim. Existe. Você está ali para poder passar por uma situação que às vezes é amarga? Com certeza é. Eu imagino que a cabeça do empresário, como ela está agora. Né? Não é fácil. Constantemente. O pessoal falou assim para mim, daí Luiz, está sossegado? Eu falei, cara, eu estou trabalhando o dobro. Porque o problema triplicou. Aquilo que eu tinha renegociado com o banco, com o fornecedor, estou tendo que renegociar com os jurídicos deles. Acordos judiciais que eu já fiz, eu estou tendo que renegociar. Sim. Aí eu te falo, eu poderia falar assim, estou tendo 2 trabalhos, já tive um tendo outro. Não, meu amigo. É uma forma de você tentar progredir, uma forma de você conseguir se articular e se reinventar. Sim. Vamos lá. E levando, e a gente já está quase nos minutos finais, tá, gente? Sim. Se vocês, daqui a pouco a gente faz a finalização, mas nós já estamos acabando. Só dando uma última deixa em cima do que foi o Rogério, né, que falou sobre a oportunidade agora. Eu acho que assim, a oportunidade de fazer diferente. Por isso que você como empresário e você colaborador também tem essa responsabilidade. Você tem a responsabilidade de, junto com o teu empregador, de sentar e construir um caminho diferente para a empresa. Então, nós vemos, todos os dias, a gente vê cada dia mais nos canais televisivos e por diante, de pessoas que estão se reinventando. Então, a oportunidade, ela pode existir desde que você consiga olhar. E isso, gente, é aquele velho ditado, 2 cabeças pensam melhor que uma só. Então, não espere apenas o teu empregador mostrar alguma coisa para você. Vá lá também, leve ideias, se desafie. Luiz, a gente está finalizando. Eu queria que você dissesse suas últimas palavras. Antes de finalizar, eu quero agradecer a todo mundo. Gente, uma honra, maravilhoso. Eu estou honrada de ter você, Luiz, aqui comigo, de ter toda essa galera. E, gente, semana que vem vai ser bombástico, tá? Esperem que vai ser bombástico, né, Luiz? Vamos pra cima, bastante coisa. Vai, a gente vai falar de locação, vai falar tudo. Suas últimas palavras.
Gente, eu gostaria, primeiro, de te agradecer a oportunidade, né? Para mim é um prazerzaço poder aí compartilhar um pouco de conhecimento, um pouco de experiência com quem está nos assistindo. Dizer para vocês que isso vai passar, eu tenho certeza que vai. Tudo na vida passa, né? É um ciclo que a gente tem que passar por ele, isso é inevitável. Para o empregado, existem as regras, a CLT não mudou, vocês têm os seus direitos garantidos. Sim. Se por acaso não forem observados, vocês procurem o seu advogado de confiança para poder te instruir. Senão o Luiz vai estar, a gente vai divulgar o contato dele. Chamem legal, ele. Legal. E é uma situação que o empregado tem que, de alguma forma, entender, né? Tem que tentar de maneira bem sensata, às vezes, deixar de ganhar um pouco, eu não digo de ganhar dinheiro porque tem que ter retribuição, mas entender a situação. E o empregador tem, por sua vez, ter que ter a capacidade de se reinventar e de abrir os olhos, abrir um pouco a mente para poder absorver esse momento, tirar dele uma lição, procurar ajuda, porque eu tenho certeza que com planejamento, com ações técnicas, boas ações administrativas, a gente vai sair dessa e vai prosperar muito. Com Muito certeza, obrigado. com certeza. Gente, é uma honra, acho que o Luiz já resumiu tudo. Eu digo para vocês, fé, força e coragem. O céu é só o início, vamos para cima. Se vocês precisarem de qualquer coisa, dúvidas, sugestões, eu vou deixar no link da SB Group e do meu pessoal, o contato do Luiz, o meu contato. Chamem a gente está aqui disponível. Eu acho que nesse momento a gente quer realmente agregar valor e trazer tranquilidade à cabeça de vocês. Eu acredito que tudo na vida é uma razão e um porquê. E eu acredito muito que esse é o momento em que nós iremos ser melhores e fazer diferente e ser diferente. E ser diferente. Nós vamos entrar num momento totalmente diferente da humanidade como um todo. Então tenha fé, tenha tranquilidade, creia que tudo na vida passa. Simples assim. Gente, beijo para vocês. Tchau, Luiz, obrigado. Obrigada, honra demais eu que agradeço. estar com você. Semana que vem tem Prazer. mais. Estamos Beijo juntos. no coração de vocês. Fiquem com Até, Deus. gente. Obrigado, até mais. Tchau. Tchau.